E aí, vamos estudar a lição? Tá compartilhando lá nas redes sociais, no Instagram, @PRDudu, Facebook, Eduardo Batista Silva, e lá no YouTube, PR Dudu Batista. Tamo junto, tudo para divulgação da nossa Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E na lição de hoje nós temos uma perspectiva das palavras e dos seus significados. Eu já te dei exemplo em alguns dias desses aí para trás, ao estudarmos a lição, sobre os vocábulos e os seus significados no território nacional. Que lá no Pará fala-se égua, lá no Minas Gerais, em Belo Horizonte, em todos os lugares de Minas, fala-se muito ai, sou, trem, no Rio de Janeiro falam caraca, e você tem muitos vocábulos que são peculiares a lugares específicos, e o indivíduo daquele lugar entende claramente o que significa, que não é mais a mesma facilidade apresentado por alguém que ouve em de outro lugar essas características regionais de vocabulário. Pois bem, você já entendeu esse contexto e existem palavras que de um idioma para o outro têm todo um significado diferenciado ou múltiplos significados. Deus escolheu o povo de Israel como seu povo e o idioma falado na ocasião era o hebraico, e quando você entra na perspectiva do Novo Testamento, já estamos aqui na época do grego, e você já sabe que o hebraico, o Velho Testamento, foi traduzido para o grego, e essa versão chama-se Septuaginta, 70 homens, os 70 é a chamada versão dos 70, quando traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego. E aí você tem um Novo Testamento já escrito no grego, então palavras peculiares no hebraico, palavras peculiares no grego, às vezes precisam ser entendidas para entender, para compreendermos o contexto dado a significado da palavra no idioma que foi dito. Nossa, quanta confusão! Para ficar mais fácil agora, eu vou te dar um exemplo. Exemplo, a palavra amor. Lá no grego nós temos 3 palavras usadas para amor. O amor eros, que é o amor sexual. Temos o amor filéu, que é o amor de amizade. Amo meu amigo. Né? O amor eros, amo minha mulher. E o amor ágape é o amor desinteressado, no sentido de apesar de sermos quem somos, Deus nos ama, apesar do pecado, Deus nos ama. É o amor de Deus para com os seus filhos. Amor de Deus para com seus filhos, ágape. Amor de homem para mulher, eros. Amor entre amigos, filéu. Aqui, no português, a gente só usa amor e amor para tudo. É tudo é amor e ponto, acabou. Mas a riqueza do vocabulário hebraico e grego já nos produz essa perspectiva. De modo, quando é que a gente sabe que está sendo falado no texto sobre amor eros? É quando a gente lê o contexto. Quando é que a gente sabe que está falando sobre amizade, que é amor filéu? Quando a gente lê o contexto. Então, há palavras que só são identificadas de acordo com o contexto. Por exemplo, a lição cita inúmeros exemplos de 1 Reis 3:6, Salmo 57:3, 66:20, 143:8, Miqueias 7:20, todos textos falando sobre misericórdia, 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 misericórdia. Quando você analisa o contexto, essa misericórdia ela é abrangente. Uma hora é misericórdia, outra hora está descrevendo o amor de Deus, outra hora está falando sobre a bondade de Deus. Então, você está falando uma outra hora sobre o propósito da aliança entre Deus e o seu povo. E o que define o significado dessa palavra misericórdia? Já que tudo ela é colocado misericórdia, mas tem um contexto, e o contexto define se essa misericórdia é bondade, se isso daí então é simplesmente a descrição do amor de Deus. O contexto define. A mesma coisa, por exemplo, como paz, que é shalom. Shalom no hebraico, paz. Mas paz, shalom não tem só o significado de paz. Fala de inteireza, fala de bem-estar, fala como plenitude. Ou seja, para você identificar se o shalom está falando de paz, ausência de conflito, ou de paz, plenitude, ou de paz, inteireza, ou de paz, bem-estar, você precisa ler o contexto, onde o texto está inserido, beleza? Então é a Bíblia e o seu processo de entendimento que tem que ser estudado, o seu texto dentro do contexto. E a palavra, às vezes, no português, não é tão clara quanto no original no qual ela foi colocada, não traduz, na verdade, o significado ao pé da letra, como de fato o autor que escreveu desejava. Então é preciso fazer esse processo de análise. Mas não é difícil não, não fica com preguiça não, porque acima de tudo o Espírito Santo está aí para nos iluminar e entendermos o contexto de paz, o contexto de amor, o contexto de misericórdia, dentro do seu contexto aí, dentro do seu texto, dentro do seu contexto, e compreendemos assim a vontade do Senhor. Que Deus nos ilumine nesse processo de estudo e que cresçamos cada dia mais para a glória de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por ensinar-nos, inclusive, a estudar a Tua Palavra
e que a mesma seja compreendida por todos nós e nos alimente em nome de Jesus.